Saber onde reinvestir os dividendos é uma dúvida muito comum em muitos investidores. Para muitos deles que não têm experiência, ainda não muito claro o que deve fazer com os proventos ganhos. No vídeo de hoje eu vou mostrar para você exatamente o que precisa fazer, a melhor forma para você potencializar a sua carteira no longo prazo. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos mais a um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês exatamente onde vocês devem reinvestir os dividendos que vêm das ações ou dos fundos imobiliários. Primeiro, é muito importante que você entenda que antes de você começar a investir ou dar seus primeiros passos na renda variável, é importante você traçar uma estratégia, ter uma orientação do que você vai fazer com a sua carteira, quais são os riscos, antes de você dar o primeiro passo, porque você fazer isso depois é muito complicado, às vezes te afasta do mercado, você sai com prejuízo e é por isso que muitas pessoas acabam dizendo que o mercado é perigoso, que bolsa é loteria. Então, antes de tudo, é muito importante você definir uma forma de você seguir a sua carteira, de você colocar uma estratégia e seguir ela durante um longo tempo. E quando a gente fala sobre reinvestimento de dividendos, eu vejo muitas pessoas dizendo que, por exemplo, se a gente ganha dividendos de uma empresa X, a gente deve reinvestir nessa empresa. Se a gente ganha proventos de um fundo Y, a gente deve reinvestir no fundo Y. Isso não é verdade, não é uma premissa a ser seguida. E isso é bem verdade, pessoal, porque quando a gente começa a nossa carreira de investimentos, a gente está guardando nosso dinheirinho, as ações que a gente tem, os fundos imobiliários, o que a gente ganha de dividendo deles não é suficiente para a gente comprar uma nova ação ou um fundo imobiliário, principalmente de fundo imobiliário. O valor do mercado de um fundo imobiliário por cota custa aproximadamente em média R$100 e eles costumam pagar R$1 por cota. Ou seja, se você tem um fundo imobiliário de R$100 e você ganha R$1, você não vai conseguir comprar outra cota de fundo imobiliário. Na verdade, você precisaria ter praticamente R$10.000 investindo em fundo imobiliário, ou seja, ter 100 cotas desse fundo, para 100 cotas cada uma pagar R$1 e você conseguir comprar uma nova cota. E o que acontece quando a gente começa? A gente deve ganhar aquele pouquinho ali das ações e dos fundos imobiliários e juntar com o nosso aporte mensal que vem do nosso salário, da nossa remuneração. Então, se você tem ali, você separa R$500, R$600, que é o seu dinheirinho depois de pagar os seus custos, reserva tudo para sua reserva de emergência, seus custos da sua casa, você tem o seu dinheirinho, você vai investir mensalmente, você junta com seus dividendos, seja R$10, seja 15, você junta seus R$500, vai ser 515, você vai comprar 5 cotas se der, tá certo? No mês seguinte já vai ser 530, aí depois 560, 600 e assim você vai construindo a sua carteira de investimento. Lembra que eu falei para vocês que é preciso criar uma estratégia, uma orientação para você seguir? É essa estratégia que precisa fazer. Você vai precisar ter o seu salário, sua remuneração, que vai ser a principal fonte de você acumular cotas e acumular ações, e com os dividendos no início você vai juntar eles e vai fazer a compra dos seus fundos imobiliários ou das suas ações. Então vejam por que eu falei para vocês que essa premissa de você pegar os dividendos de uma ação e reinvestir nela mesma, ou então dos dividendos de um fundo imobiliário e reinvestir neles não faz sentido, porque no início da sua carreira, na verdade até no início, até o meio ali um pouquinho, demora muito para você acumular um valor significativo em determinada ação ou em determinado fundo imobiliário e que essa ação ou esse fundo pague em dividendos para você suficiente para que você possa reinvestir nessa mesma empresa, comprar outras ações ou outras cotas de fundo imobiliário. Tá, Marcão, mas e aí? Qual é a melhor forma de reinvestir os dividendos? O que eu devo fazer? E como eu falei para vocês, a melhor forma é você pegar os seus dividendos, seja R$1, 5, 10, você junta isso com o seu aporte mensal do seu salário e você compra novas cotas, compra novas ações. A gente sabe muito bem que o mercado financeiro ele opera entre ciclos de alta e ciclos de baixa. E o que você deve fazer? Você deve investir todo mês. A gente não sabe o que vai acontecer nas eleições do Brasil, recessão nos Estados Unidos, crise na China, guerra da China contra Taiwan. A gente não sabe o que vai acontecer com o mundo. O que a gente sabe que está no nosso controle, a gente deve investir todo mês. Já gravei um vídeo para vocês também, vou deixar até aqui para quem não viu. O que está sob nosso controle é a quantidade de cotas que a gente compra. Então, nos ciclos de alta e ciclos de baixa, principalmente nos ciclos de baixa, quando tem essa oportunidade, aqueles R$500 que a gente tem, R$1.000, a gente consegue comprar mais ações e consegue comprar mais fundos imobiliários. Então a gente está vivendo um momento muito bom ainda de oportunidades, o pessoal fica pensando em muito medo, fica prevendo muita coisa ruim, sendo muito pessimista de forma exagerada e nesse momento a gente tem muita oportunidade. Se você tem poucos dividendos de ações ou fundos imobiliários, junto com o seu dinheirinho, com o que você ganha no seu salário, que você guarda para você investir todo mês e continue fazendo isso e tenha certeza que daqui a 3, 4, 5 anos os seus dividendos
dividendos já vão ter uma potência muito maior e aí sim você vai poder conseguir comprar com uma ação só que você tenha, os dividendos dela, você pode comprar essa mesma ação, você também do fundo imobiliário, você vai comprar as mesmas cotas desse fundo imobiliário, mas não é o que eu recomendo. O que de fato você deve fazer? E a melhor estratégia para vocês fazerem, pessoal, é a Naive Diversification, que é do inglês diversificação ingênua, é um termo muito utilizado lá que também é utilizado aqui no Brasil, tá certo? Isso quer dizer o seguinte, se você tem 10 ações e 10 fundos imobiliários, você vai ter na sua carteira 5% de peso em cada um desses ativos, tá certo? Se você tem 20, você tem 5% em cada um, fechando os 100%. E o que eu quero dizer com isso? Como a gente opera entre ciclos de alta e ciclos de baixa, em algum momento, algum desses ativos vai estar abaixo de 5%. E o que você deve fazer, como o seu objetivo é 5%, você vai pegar os seus dividendos, o seu aporte mensal e vai comprar daquela ação ou aquele fundo imobiliário que está mais distante do peso que você colocou, tá certo? Então o mercado ele é muito volátil, está sempre oscilando. Em algum momento um ativo vai estar até 10% da sua carteira, outro vai estar menos, vai estar 2%, vai estar 3%. Quando chegar esse momento, chegar o seu dinheirinho do mês junto com os dividendos, você aporta nessa empresa, tá certo? Nesse fundo imobiliário para que chegue a 5% e é assim que você vai construindo a sua carteira e balanceando a sua carteira no longo prazo. Sei que muitas pessoas, quando uma ação valoriza muito, um fundo imobiliário valoriza muito, querem vender para rebalancear o lugar de lucro no bolso, mas se uma ação subiu ou um fundo imobiliário subiu, é provável que ele continue subindo. Se for uma empresa com bons fundamentos, um fundo imobiliário com bons fundamentos, a tendência é que vai valorizar. E se você vender, você não vai aproveitar essa valorização e vai acabar se prejudicando. E com essa estratégia, desse modo, você não vai se preocupar, por exemplo, com o preço do mercado, que muitas pessoas dizem, ah, isso aqui está muito caro, não vale a pena. Se uma ação de fato ela estiver muito cara, não vale a pena, ela vai sair dos 5% que você estabeleceu e vai estar provavelmente em 10%. Então você não vai comprar essa ação se ela vai estar muito cara. Naturalmente, a tua estratégia de você diversificar com pesos iguais, se uma estiver muito valorizada, você não vai fazer novos aportes nela. Você vai fazer sim novos aportes em empresas ou fundos imobiliários que tenham desvalorizado, que em tese vai apresentar a maior margem de segurança, a melhor oportunidade no momento. Então, quando você constrói essa estratégia, você consegue pegar o seu aporte mensal junto com os dividendos e você sempre vai estar colocando naquele ativo que está longe do peso que você colocou. Então, tudo que tiver abaixo de 5%, você vai colocando. Quando atingir os 5%, você vai para outro que vai estar menos. E o mercado, são vários ativos que você tem na carteira, vai estar sempre em ciclo de alta, ciclo de baixa, então você sempre vai construindo sua carteira que vai andar para frente, nunca vendendo para realizar lucro, sempre olhando para frente, comprando mais ações, comprando mais fundos imobiliários, que é assim que você vai construir um patrimônio financeiro sólido para o futuro. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria passar para vocês a estratégia que eu sigo de reinvestimento de dividendos, seja de fundos imobiliários ou de ações. É exatamente isso que eu faço. Eu pego tudo que eu tenho no mês do salário que eu guardo, junto com meus dividendos, e eu compro aquela ação ou aquele fundo imobiliário que está mais distante do peso que eu coloquei, tá certo? Essa estratégia, a diversificação ingênua, ela é mais simples, ela é mais tranquila. Você consegue colocar sua cabeça no travesseiro de forma muito tranquila para dormir, sem se preocupar com preço, sem momento de mercado, eleição, guerra, futuro do Brasil e do mundo, recessão nos Estados Unidos, tá certo? Você vai sempre aportando naquele ativo que está distante do peso que você estabeleceu, coloca peso igual e tudo, e eu tenho certeza que você vai conseguir construir uma carteira financeira sólida por longo prazo, de forma muito tranquila. O seu psicológico vai ficar sossegado, você vai se importar somente com o que de vale, de verdade, que a gente tem mais de valioso é com a família, aproveitar esse momento e usar os investimentos para trazer essa tranquilidade, porque investimento é para trazer tranquilidade, é para trazer alegria e não sofrimento, como eu vejo diariamente pessoas sofrendo com ansiedade, subindo e descendo, acompanhando a bolsa todo dia. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.